Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. Estamos mais uma vez aqui na tarefa da divulgação do Evangelho online, esse alimento espiritual que nos auxilia na compreensão da doutrina dos Espíritos. E antes de darmos início à reflexão dessa semana, vamos fazer a nossa prece de abertura. Então, neste momento, que nós possamos, primeiramente, agradecer ao nosso Pai da Vida, elevando o nosso pensamento, nos harmonizando, nos conectando com o nosso irmão maior, Jesus, que nos trouxe a compreensão dessa conexão com o mundo espiritual, essa conexão com o alimento espiritual que, através do seu ensinamento amoroso, veio nos dar o exemplo do que é o amor. Também mentalizemos o nosso anjo da guarda, os nossos benfeitores, adentrando em nosso lar, nos inspirando, nos auxiliando na compreensão da reflexão dessa semana, e que nós possamos, através desse alimento, nos fortalecer, nos revigorar e repensarmos tudo aquilo que precisamos para ir de encontro à evolução e ao crescimento espiritual. Que nós possamos dar início à reflexão. Agradeço a oportunidade de estar com todos vocês. E nesse pensamento harmonioso, nessa inspiração que o Evangelho nos traz, vamos dar início ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje nós vamos discorrer sobre a salvação dos ricos, que é o item do número 1 ao número 2, dando início a este capítulo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque a um odiará e ao outro amará. Ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Essa citação é de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então, ele começa o capítulo, o tema central, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele começa falando dessa ambiguidade, nessa ambiguidade de interesses, onde a gente se apega mais a um ou a outro. Quando ele cita essa palavra odiará, a gente já viu em outros estudos, que o idioma hebraico ele era muito pobre, então ele usava às vezes algumas palavras em situações diferentes e elas poderiam dizer duas ou três coisas ao mesmo tempo. E nós já estudamos que esse odiará nessa questão, ele está dando a conexão, o entendimento de amar menos. Então aqui, vamos repetir. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Então, esse odiará, aqui nessa frase, nesse contexto, ele dá
a tradução de amar menos. Então, quando eu amo mais alguém ou alguma coisa, eu vou desconsiderar o outro. Então, eu vou amar menos a outra coisa, a outra pessoa. E aqui, no caso, está falando de Deus. E esse mamon, né, essa palavra mamon, ele está dando a ênfase à riqueza. Então, quando eu cultuo, quando eu me apego muito às questões materiais, eu me distancio das coisas espirituais, eu me distancio de Deus. Então, ele está falando dessa ambiguidade. É quando eu me apegar muito a uma coisa, eu vou me distanciar da outra. E no caso, as pessoas que se apegam em demasia às questões do material, do dinheiro, da posse, elas entram em desequilíbrio, então elas acabam desconsiderando a Deus, aos ensinamentos de compartilhamento do amor. Nessa lei maior que Deus veio nos ofertar e nos conduzir, para que sejamos espíritos na condição dessa caminhada evolutiva. E no item 2 ele continua, né? Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Então o jovem se aproxima de Jesus e faz essa pergunta. E primeiro ele responde, Jesus faz uma pergunta: por que me chama de bom? Só Deus é bom. Então aqui Jesus, na primeira, pergunta, ele já faz uma advertência: eu não sou bom. Ele pode ser um mestre, ele pode ensinar, mas bom só Deus. Então ele já faz essa correção na questão da humildade. Jesus já se coloca nessa postura de humildade. Bom só Deus. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos, o jovem pergunta, e Jesus lhe responde: não matareis, não cometeis adultério, não furtareis, não direi falso testemunho, honrarei o vosso pai e a vossa mãe, e amarei o vosso próximo como a vós mesmos. E aí o jovem respondeu: tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, é bem mais difícil um rico entrar no reino dos céus, e digo mais uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Mateus capítulo 19, versículos de 16 a 24. São Lucas capítulo 18, de 18 a 25, São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 25. Então, só para a gente entender aqui mais uma palavra, do idioma hebraico, aqui quando ele fala camelo, mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, ele quer dizer um cabo. Essa palavra camelo aqui nessa passagem de Jesus, quer dizer, é mais fácil um cabo, uma peça grande passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Em primeiro lugar, vamos entender aqui o que Jesus está nos dizendo, porque a princípio, dá a impressão que Jesus aqui está condenando a riqueza, e a doutrina vem nos esclarecer que o problema não está no dinheiro. O dinheiro não é bom e ele não é mau. E sim, o uso que se faz,
O problema não está na condição da riqueza, está sim na condição daquele possuidor da riqueza, qual o uso que ele faz, né, dessa condição. Então vamos entender a princípio, né, vamos fazer aqui a reflexão para que possamos, né, com clareza entender o que Jesus está dizendo, né? Então aqui nessa passagem, Jesus nos adverte sobre a importância, né, das nossas escolhas, a quem devemos devotar a nossa fidelidade, a nossa prioridade enquanto seres imortais que caminham rumo à perfeição relativa. Então aqui nós estamos falando da nossa condição espiritual, né? Qual é a nossa prioridade enquanto seres imortais, enquanto espíritos que buscamos, né, essa perfeição relativa. E ele fala que há impossibilidade de seguir dois caminhos, onde os objetivos são completamente diferentes. Então, o que eu estou buscando? Quando eu gostaria de servir a Deus, quando eu me coloco na condição de servir a Deus. Então, nós estamos buscando desenvolver as habilidades, as virtudes da abnegação, da humildade, da compaixão, que são essas que vão, né, nos permitir olhar para o outro, olhar para o nosso semelhante e despertar o desejo de auxiliar, de aliviar, de consolar. Por outro lado, né, quando a gente opta exclusivamente em servir a mamon, né, ao dinheiro, à riqueza, a gente pode se tornar egoísta, ganancioso, e sendo assim nós não vamos enxergar o outro, né? Nós não vamos nos importar com o nosso semelhante. Quando ele fala aqui do jovem, né, que ele tem que se despojar de tudo que ele tem e seguir, aqui nós estamos falando não só da condição material, ele fala despojar é desapegar, né? Desapegar as questões, desapego, mas também nos desapegarmos, né, as dificuldades dos nossos vícios materiais. Nós vamos ter que fazer uma transformação moral. Então, a habilidade do desapego aqui é essa transformação moral, que através de desenvolver nessas virtudes que nós vamos encontrar o outro. Nós vamos ter essa condição de enxergar o nosso irmão. Então, a riqueza material por si só, né, nós temos que frisar isso. Não é um obstáculo absoluto para a salvação de quem a possui. Então, aqui não é colocado a riqueza como um obstáculo, porque ela é um instrumento. Então, quando nós possuímos essa condição, né, momentânea da riqueza, enquanto estamos aqui, nós temos um instrumento que serve, né, pela providência divina para impulsionar o progresso da humanidade e até para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso progresso pessoal de desenvolver, né, as virtudes que ainda nos faltam. Então, a nossa transformação moral, ela também está atrelada nessa condição de possuirmos, né, uma riqueza. Contudo, né, ele nos alerta que o excesso do apego a essas riquezas pode conduzir à avareza, à insensibilidade, ao orgulho. E aí nós vamos cultuando, né, com esse apego, nós vamos cultuando muito mais coisa, nós vamos arrastando a luxúria, a sexualidade desenfreada, o ciúme, a exaltação da vaidade, do orgulho. Então, a riqueza é uma ferramenta
que ela pode ser usada de forma muito equilibrada e de forma ao espírito evoluir e auxiliar aqueles que necessitam. Mas também pode ser um atraso, né, para aqueles que a possuem, né, fazendo exaltar nele toda aquela condição difícil, né, do egoísmo, da avareza, do orgulho, né, da ambição desmedida. Então, a reflexão do início, né, e o tema central desse capítulo 16 é exatamente isso, que o dinheiro ele pode ser, né, um fator desenfreado quando aquele que a possui se afasta da fé, se afasta de Deus, se afasta desse princípio, né, da questão de desenvolver essa lei divina que é a lei do amor e causar muitos tormentos para aquele que a possui. Então, a questão está sempre nessa ordem do equilíbrio, né, essa ambiguidade. A quem eu vou servir? A quem eu quero servir com essa condição? Né? Porque sabemos que essa possibilidade desses recursos, né, que nos apresentam nessa existência, né, quando temos essas fortunas, essa condição do dinheiro, sabemos que é transitório, é um empréstimo de Deus para que possamos evoluir, para que possamos desenvolver a condição que ainda nos falta, na prática do bem, na prática da caridade e também na questão da nossa transformação moral. Porque é através da nossa transformação moral que nós vamos conseguir, né, ter a empatia pelo nosso semelhante. Então, nós não podemos encarcerar, né, o nosso espírito nesses apegos, desses patrimônios tão transitórios, esse apego demasiado, esse apego desenfreado. Então, pensemos, né, de vários exemplos que nós temos, né, na nossa vida comum, de pessoas que possuem fortunas, né, dinheiro, uma condição de vida elevada, e que acabam impregnando nos seus próprios filhos a condição de que o dinheiro compra tudo, oferecendo aos filhos facilidades, promovendo melhores circunstâncias e situações em relação ao dinheiro e esquecendo realmente de incutir nesses filhos os valores morais, os valores dos caracteres de homens de bens. Que esses são os verdadeiros tesouros que nós devemos engaranhar e devemos exemplificar para os nossos filhos, para aqueles que nos cercam. Então, quando nós erramos nessa questão de dar ênfase de que o dinheiro é mais importante, que o dinheiro está acima de tudo, e não colocamos a condição do caráter moral para os nossos filhos, netos, ou aqueles, né, que estão sobre a nossa condição, né, de compartilhamento com Deus para que esse espírito se desenvolva. Então, nós vamos futuramente ver a derrocada, né, quando partirmos aqui e lá do plano espiritual poder ver uma derrocada de um filho, de um neto, por falta, né, dessa condição de incutir nele a condição dos valores morais, para que ele pudesse ter desenvolvido os caracteres de homens de bens. Isso vai nos causar grandes aflições de vermos, né, aquele que tanto amamos numa condição de declínio deplorável,
por conta, né, dessa deslumbramento com o dinheiro, com as delícias do mundo. Então, é para que nós possamos refletir, né, os reflexos que o dinheiro pode ter não só na nossa vida, como na vida daqueles, né, a quem estamos vinculados para que ele desenvolva, para que ele progrida. Então, a responsabilidade é muito grande, né? E a questão do dinheiro, ela desvirtua muitos que deveriam seguir no caminho do bem, que tem aquela ferramenta na mão e deixa se perder tudo. Acaba se perdendo pelo deslumbramento, né? O brilho do mundo material, porque o dinheiro, ele abre muitas portas, as ofertas são muitas, né? As ofertas que o dinheiro traz são muitas, e são ofertas assim que seduzem, nos cegam. Por isso temos que ter essa conexão de amar mais a Deus. Porque quando estamos nessa condição de amar mais a Deus, mesmo estando em posse do dinheiro, vamos ter o equilíbrio. Não vamos ser possuídos pelo dinheiro. Possuiremos o dinheiro, mas não seremos possuídos pela condição material. E para finalizarmos, né, eu busquei uma mensagem de Emmanuel, né, no livro de Mensagens de Luz, que fala exatamente sobre o problema da posse. E ele fala aqui nessa mensagem muito dessa posse, né, da questão material. Fala também da posse, né, que temos sobre as pessoas, mas ele enfatiza que a posse, né, das coisas materiais. E ele inicia assim: não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombra coagulado em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se aprisionam à paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentam com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas aos desvarios a que se confiaram insano. Supunham-se donos de criaturas que amavam e que, ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las sobre o golpe homicida. Julgavam-se proprietário absoluto de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias de fome e vínculos de morte. Presumiram-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos e, enceguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram para junto de si os perigos da ignorância e do processo da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmo, com imenso trabalho a fazer a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de assenhorares aquilo que Deus empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens,
recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo qualquer propriedade material para esse mundo. É manifesto que nenhuma delas poderão levar dele. Então, essa mensagem, né, de Emmanuel nos faz refletir, né, sobre essa condição, nessa condição que trazemos, né, da possibilidade de ter a posse da riqueza nessa vida, que é uma condição transitória que é emprestada por Deus e que ao sairmos dessa existência, né, não levaremos nada, aqui tudo ficará. Então que a nossa alma, né, que o nosso espírito não se perca. E quando nós buscamos, né, nessa reflexão, quando a gente aprende, né, com os ensinamentos de Jesus, a gente sabe que nós temos que fazer escolha, né? Quando a gente procura seguir Jesus, nós buscamos, né, fazer escolhas. E quando a gente quer seguir, né, nesses ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática, nós temos que implementar muitas mudanças na nossa vida. Então, assim, nós vamos sempre buscando, né, através desse desejo, a nossa transformação interior. Então, para a gente buscar essa transformação e conseguir continuar nesse caminho, a gente tem que abandonar os hábitos antigos, né? Mais que isso, a gente precisa renunciar a muitas coisas, a determinadas posições que já não cabem mais, que já não são mais adequadas. Então, temos que perseverar, né? Com muita dedicação nessa renovação. E nos debruçarmos no esforço, paulatinamente, todos os dias, né? É essa condução, né? Nesse treino árduo e diário, é que nós vamos desenvolvendo, né? Os valores que ainda nos faltam. Como nessa passagem de Jesus, né? Que ele fala do jovem rico, né? O jovem rico, ele viu que ainda não estava preparado, porque ele tinha que abandonar muitas coisas que ainda ele não conseguia. Então, diante desse estudo, vamos refletir, vamos aproveitar, né, para refletir o que está ainda nos impedindo, né, de fazer algumas mudanças, né, de corrigir o nosso GPS para fazer a nossa transformação moral, nessa busca, né, constante que nós temos que implementar na nossa vida para desenvolver o amor. E só para terminarmos, né, diante da condição atual em que estamos vivendo, que nós possamos vibrar pelo nosso planeta, né? Vamos vibrar por todos aqueles países que se encontram, né, numa conturbação social, passando por questões, né, de guerra, de violência, que nós possamos vibrar, né, a paz, toda a paz que nós desejamos, né, para o mundo, que ela possa começar em nós, inicialmente dentro de nós e no nosso lar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa semana a todos.